E aí, pessoal, aqui é o editor, que não é o host, tá? Só pra deixar bem claro. Mas, o amigo do host acabou de soltar um vídeo. Acabou uma palavra muito forte, faz 3 dias, mas ele soltou um vídeo indo PVP X1 com o host, e o host ganhou. Então eu queria que vocês fossem lá e comentassem que ele é um pato. Então é isso. Vão lá ver o vídeo dele. Não pela gameplay, mas pra comentar que ele é um pato. Obrigado. E ó, falando, meu nome é Roshi e eu sou o cara que comprou Resident Evil 8 na promoção e odiou o estilo de jogo, mesmo o seu Resident Evil favorito sendo Resident Evil 7, que tem basicamente a mesma mecânica de gameplay. É, eu sei, patético. Se você tá vendo esse vídeo, no caso, você provavelmente tá vendo esse vídeo no ano novo, certo? Já que se eu conseguir não dormir e conseguir editar o vídeo por inteiro, esse vídeo tá saindo exatamente dia 31 de dezembro. E é o meu aniversário. E como aniversário, eu queria falar sobre algo mais especial para mim. Então eu escolhi Scott Pilgrim. E eu queria desejar também um Feliz Natal, por mais que eu não tenha postado o vídeo até o Natal, mas isso daí a gente releva e apenas passa pra frente. Então, sem mais enrolações, o editor agradece. Bora pro foco do vídeo. Scott Pilgrim e o significado dos nossos erros. Bom, para falar de Scott Pilgrim, eu tenho que falar primeiro sobre a minha experiência, óbvio. Eu, assim como muitas crianças, vi o filme sendo um pirralho, um completo jovem, por assim dizer. E eu, como muita criança também, fui aí infinitamente apaixonado pela Ramona Flowers. E patético, eu sei, mas é assim que eu sou, é o meu jeito ninja de ser. Mas eu vi Scott Pilgrim quando eu era criança, eu amei, e recentemente, na pandemia, então, né, bem recentemente, eu fui reassistir o filme e eu amei. E bem um tempo depois, agora, né, em 2023, a série foi anunciada. Na verdade, a série foi anunciada. Foi em 2023. Então, meio que eu assisti a série, eu voltei até aquele apego incrível que eu tinha pro Scott Pilgrim, e eu desejei ler HQ. E vocês não têm base do que eu vou falar nesse vídeo, mas a HQ realmente mudou muito as coisas como eu via o mundo, como eu via a minha personalidade, como eu me via. Então, Scott Pilgrim é realmente bem importante para minha vida. Eu posso afirmar aqui com toda certeza, Scott Pilgrim é a minha obra ficcional favorita. Não tem nenhum anime que supere. O que mais chega perto é Jujutsu Kaisen, para ser sincero. E o meu personagem favorito de toda a ficção é o Scott, porque eu me vejo bastante com ele, mas enfim, isso é para outro tópico. Então, a minha recomendação para você que quer assistir, começar a assistir Scott Pilgrim é: você tem que primeiro ler HQ, porque HQ dá muita base para a série e para o filme. Depois eu recomendo você ver a série, porque a HQ vai estar mais fresca na sua cabeça. E por último, eu recomendo você ver o filme, porque o filme corta muita parte e é super entendível, porque com o tempo que eles tiveram para fazer, não é fácil resumir um HQ de 5 capítulos, tipo, gigantes, entende? Então eu recomendo primeiro a HQ, a série e o filme. Dito isso, vamos falar sobre o meu personagem favorito, Scott Pilgrim. Bom, o que falar sobre a personalidade terrível de Scott Pilgrim? O Scott, ele sem dúvidas tem uma personalidade péssima no início da HQ, mas ele vai melhorando com o passar delas, junto com seu principal defeito. Ele tem uma grande dificuldade de entender os erros, os seus erros, e o quanto isso machuca as pessoas ao seu redor que realmente se importam com eles. Tem uma frase que é muito boa e que ela se encaixa muito bem no Scott também, que é uma frase do filme A Rede Social, que é aquela advogada fala por Mark Zuckerberg, né? Ela fala, tipo, você não é uma pessoa ruim, mas faz de tudo para ser. O Scott, dentro dele, ele não é ruim, sabe? Ele é uma pessoa boa, mas ele faz de tudo para que todo mundo ao redor dele odeie ele. Tipo, tanto que a Kim fala isso em diversos momentos. Ela sempre fala, tipo, é tipo o Scott Pilgrim. Quem não odeia o Scott Pilgrim, sabe? Então, isso é muito massa. Eu realmente gosto disso. Porque eu me identifico um pouco com o Scott justamente por isso. Eu odeio a minha personalidade. Pelo menos odiava antes de ler HQ. E eu tenho uma grande dificuldade de entender o erro dos outros. Quer dizer, o meu erro em cima dos outros. Por isso que na escola eu sempre fui socialmente muito estranho. Porque os meus hábitos deixavam as pessoas com raiva. E eu nunca tipo, coloquei força suficiente para entender o porquê as pessoas tinham raiva das coisas que eu fazia e falavam. Hoje em dia eu entendo completamente, dou total razão a eles.
Por mais que o bullying que eu sofri quando era criança, ainda assim não, não justifica. Mas enfim, eu não quero falar sobre bullying. Mas, justamente, eu me identifico muito com o Scott. Mas também a gente tem que lembrar que o Scott, ele é uma pessoa horrível, uma pessoa boa, tentando ser uma pessoa horrível. E a Ramona é justamente isso também. Ela não é nenhuma santa. Ela trai o Scott com a ninja, mesmo depois do Scott, tipo, se declarar para ela 1 zilhão de vezes. Eu entendo que o relacionamento dos dois é muito, tipo, instável, mas ainda assim, ela traiu o Scott e me deixou com muita raiva. A Ramona das HQs, sem dúvidas, é a Ramona que eu mais tenho raiva. Porque ela tem uns atos tão injustificáveis, mas é tão bom, porque no final da HQ, ela vira praticamente uma nova personagem, porque a HQ, Scott Pilgrim, no geral, fala muito sobre autoaceitação, mas isso a gente vai entender mais tarde. Depois que eu falar que a Ramona e o Scott se merecem. Duas pessoas ruins viram um casal ótimo. Eu acho que isso é que o Wallace fala, se eu não me engano, na batalha contra o skatista, o terceiro namorado do mal, é isso? Eu acho. Eu acho que. Não, se não é o terceiro, é o segundo. Que o cara começa a falar, o skatista fala pro Scott, a Ramona me traiu com o Mauricinho. E o Wallace fala, nossa, a Ramona e o Scott se merecem. E é justamente isso que eu acho incrível, porque ele não é aquele casal de Hollywood que é perfeito, que não tem nenhum erro. É justamente o contrário. Os dois têm um erro, entende? Os dois têm justamente um erro, vários erros. Eles não são pessoas perfeitas. Mas como o Scott mesmo fala para Ramona, quando a Ramona descobre que ele traiu ela com a Knives, ela fala, eu pensei que você era uma pessoa boa, uma pessoa legal, mas você é apenas um dos meus ex-namorados do mal, pelo visto. E o Scott fala, Ramona, eu tô tentando melhorar por você, eu quero ser uma pessoa melhor por você. Entende por que isso é tão legal em Scott Pilgrim? Porque o Scott, ele é praticamente, tipo, a HQ inteira é muito boa, principalmente o final, considerando que o Scott só consegue passar do seu último desafio, que seria o Gideon, justamente depois de se autoaceitar, quando ele finalmente se junta com o Scott negativo, que é todo o mal da personalidade de Scott Pilgrim, em um só ser, que seria outro ser diferente do corpo, que só aparece quando o Scott está muito confuso com suas sensações. Então, quando eles se juntam, o Scott vira a sua melhor versão, assim conseguindo derrotar o Gideon. Entende? Por isso que eu acho muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Tudo isso de aceitação casou perfeitamente com o momento em que eu tava lendo HQ, porque eu tava muito, muito mal, tipo, com a minha personalidade. Eu não conseguia me aceitar do jeito que eu sou. Então, eu li HQ e eu me entendi que o que eu tenho que fazer para melhorar é justamente aceitando meus defeitos, porque assim eu vou conseguir ver o meu brilho das minhas qualidades no futuro. E assim eu fiz. Eu não aceitei 100% minha personalidade ainda, nem os meus erros, nem meus defeitos, mas ainda assim eu tô tentando ser uma pessoa melhor. Lembre-se, a gente, no final de tudo, é apenas crianças buscando a atenção de algum ser humano que nem a gente. Lembre-se, lidar com outro ser humano completamente invariável é o que nos faz tão humano no final de tudo. A gente, como ser humano, é falho. A gente é um ser completo de pecados e erros. O que a gente pode fazer para isso, para melhorar isso, é justamente tentar ser a sua melhor versão, se juntando com a sua versão negativa. E no final de tudo, a gente tem pessoas que amam a gente e acreditam na gente. A gente tem que fazer isso não só por elas, mas também pela gente em si. Não tem nada melhor do que o amor próprio, o orgulho próprio, entende? A gente tem que fazer isso pelo nosso potencial. Tentar ser uma pessoa melhor é muito importante. Mas isso eu vou falar principalmente sobre mim agora. Então a gente vai para o último tópico do vídeo e o que sinceramente eu mais vou falar. Então vamos lá. Como ler Scott Pilgrim mudou a minha vida para sempre? Bom, tem que começar falando que não é só ler, já que eu sou um grande fã, eu vi a série de novo recentemente e eu vi o filme também. E os três me ensinaram várias coisas. É estranho que o que eu não aprendo com os outros, eu aprendo vendo filmes. Talvez seja por isso que eu seja tão socialmente abalado. Eu
não consigo entender com os outros me explicando, mas se eles me passarem um anime que tem um personagem que saiba fazer isso, provavelmente eu vou entender. Então, eu tenho um super hiper foco em anime, na verdade, mas isso fica para outro vídeo e eu quero explicar algumas coisas também nesse outro vídeo. Mas HQ mudou minha vida, principalmente a HQ, de uma forma extremamente boa. Porque o filme, ele não. Ele é incrível, tá? Não, eu não tô desmerecendo o filme. Porque o tempo que os caras tinham para fazer e colocar toda a HQ em de 5 capítulos enormes, em, sei lá, 1 hora e 40, é bizarro. Não tem como. Por isso que eles cortaram, tipo, os dois gêmeos do mal. Eles cortaram muita coisa, muita coisa. A Envy Adams aparece, só que. Só uma curiosidade rápida aqui. A Envy Adams, ela tem a mesma fraqueza da Ninja, que é a quinta namorada do mal, se eu não me engano. Que é o ponto G dela é atrás do joelho. Basicamente eles trocaram. Eu só queria falar isso porque eu achei genial. Quando eu tava lendo a HQ, eu falei, caralho, que foda. Mas enfim, voltando. Antes de ler, eu tava muito mal, como eu já fiz. Eu tava com muitos problemas sobre a minha personalidade. Então o Scott Pilgrim me mostrou justamente isso. Que pra eu melhorar, eu tenho que fazer justamente o que o Scott fez. Eu tenho que aceitar meus defeitos. Porque, como eu já disse, eu vou ver o brilho das minhas qualidades no futuro. E assim eu vou conseguir ser a minha melhor versão. A melhor versão que todo mundo quer que eu seja. Eu tenho, graças a Deus, eu posso falar que agora eu tenho pessoas que estão do meu lado, meus amigos, minha família, minha mãe, meu pai. Muita gente está do meu lado agora, torcendo por mim. Eu finalmente sinto que eu não estou mais sozinho. E ler essa HQ me mostrou justamente isso. Que eu não estou sozinho. Porque assim como a Ramona e o Scott, eu posso aprender com meus erros. Eu posso parar de fugir do que eu amo, como eu ando fazendo recentemente, e eu vou com certeza parar. Eu finalmente posso começar a entender o peso dos meus erros sobre as outras pessoas. Entende? O quanto Scott me ajudou muito a entender isso. Eu realmente não entendia o porquê do que eu falava machucava as pessoas. Então, eu vou conseguir entender agora. E é bizarro isso, porque sei lá, só não entra na minha cabeça que Scott Pilgrim, que é uma série sobre um cara que trai a namorada, tem um peso tão foda dentro de mim, sabe? Por isso que eu afirmo de novo, Scott Pilgrim é a minha obra ficcional favorita, sem dúvidas nenhuma. Então, é isso. E lembre-se, se você quiser namorar uma Ramona Flowers na vida real, eu lhe dou o seguinte provérbio chinês: 1 mês de namoro e 5 anos de puro acompanhamento psicológico. Então pense muito bem antes de você entrar num relacionamento com alguma menina que gosta de Hello Kitty com cabelo pintado, que se chama Ana Cláudia, que mora em Paraíba e, meu Deus, traumas, traumas, traumas. Bom, traumas à parte. Obrigado por tudo, sério. Se você tá vendo esse vídeo até aqui, você não tem noção do quanto isso é importante para mim. Desde que eu era criança, eu sofria bullying, então eu não conseguia falar com muita gente. Então eu criei o hábito de falar sozinho, que nenhum youtuber fazia. Então, isso é bem importante para mim. Se você tá vendo esse vídeo até aqui, eu queria agradecer, de verdade. Você não tem noção do quanto eu fico feliz de ter alguém me escutando por, sei lá, 14, 20 minutos seguidos. Eu realmente fico, realmente, mano, vocês não têm ideia do tanto que eu fico feliz com isso. Porque eu sempre gostei de criar coisas e eu tinha parado com isso recentemente. E eu voltei com o canal e isso me animou muito para fazer várias coisas que eu tinha parado, tipo meu curso de teatro, que eu voltei a fazer recentemente. Então é isso. Muito obrigado. O meu sonho é só. Eu não quero ser um youtuber famoso. Eu quero que mais pessoas vejam os meus vídeos e interajam comigo, e entendam o que eu tô falando. Se alguém sair desse vídeo com um sorriso no rosto, eu tenho certeza que o meu papel já tá cumprido. Se essa pessoa ver o vídeo até o final, eu tenho certeza que o meu papel tá cumprido. Que eu, como ser humano, vou melhorar. É sério, acreditem. E bom, como eu já disse no começo do vídeo, provavelmente eu não lembro, já que passou 10 minutos, eu sou burro. Mas feliz aniversário pra mim mesmo. É, agora realmente que eu tô gravando essa parte é meia-noite e um. Então, feliz aniversário. Eu tenho 17 anos. Não vai me dar nada na minha vida, mas. Obrigado. E de novo, Scott Pilgrim é a melhor obra já feita em todos os tempos. Scott Pilgrim mostra o significado dos nossos erros.